comentei antes, o tema do nosso dia de hoje é oração. E pensando em oração, eu queria começar com uma história. Como eu falei, eu gosto de histórias porque elas nos remetem verdades profundas de uma forma mais simples. Pensando nisso, a história que eu queria contar hoje, ela chama O Caminho da Oração. Conta-se que no auge da perseguição de um país comunista, um grupo de cristãos resolveu investir o tempo em oração. Só que eles não podiam fazer isso em casa, porque fazendo isso em casa eles seriam perseguidos, eles seriam maltratados, eles precisavam ir para um lugar à parte, para poder ter esse tempo de oração e entregar o que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo diante de Deus. Então o que eles resolveram fazer foi orar no meio da floresta, em um lugar específico, no centro dessa floresta. E cada vez que eles iam lá, mais caminhos aos pouquinhos iam se formando. A verdade é que com o tempo, vários caminhos no meio da floresta foram se formando até chegar naquele altar, naquele lugar onde eles conseguiam orar com tranquilidade. As pessoas faziam caminhos diferentes, porque se todo mundo fizesse o mesmo caminho para ir até lá orar, ia ficar uma marca muito grande no meio da floresta. Então cada um tomava um caminho diferente, e por várias trilhas, esses caminhos remetiam até a oração deles. Nesse momento também, eles não tinham muito como conversar com os outros cristãos, porque eles iam ser pegos. A forma que eles descobriam como é que estava a vida espiritual dos outros cristãos é pelo caminho que ia sendo formado, as trilhas próximas das trilhas deles, que iam sendo formadas até aquele lugar na floresta. E quando eles viam que o mato estava cada vez menor e que um caminho, uma trilha estava muito bem formada, eles sabiam que aquele irmão estava tendo muito tempo de oração, estava próximo de Deus, estava toda hora buscando ter esse tempo com Deus. Mas quando o mato começava a crescer e as plantas começaram a subir, eles sabiam que de alguma forma aquele irmão não estava bem. E eles tentavam conversar com essa pessoa. Eu fico pensando da gente como igreja. Como é que está o caminho da nossa oração? Quais trilhas a gente tem formado até o lugar onde a gente tem investido nosso tempo de oração? Eu sinto e temo que talvez como igreja, muitas vezes o mato cresceu e poucas vezes a gente tem feito caminhos até o nosso lugar de oração, até onde a gente possa orar. O meu estímulo para a gente, no começo desse culto, é que a gente possa perseverar em oração, pensando na ação de graças e orando também juntos. No meio de tudo isso, a nossa oração individual e coletiva, quando a gente está sozinho com Deus, mas quando a gente está junto com as outras pessoas, faz com que a nossa igreja seja transformada. E no meio disso, esses caminhos cada vez mais apareçam. Minha pergunta é, quantos caminhos nós temos formado? A gente tem formado esses caminhos por uma oração diária, pela nossa oração constante, ou o mato tem crescido ao redor? Por isso, a gente tem conversado sobre grupos pequenos, em um texto muito específico, que é o texto sobre o início da igreja primitiva. E hoje, mais uma vez, a gente vai voltar para esse texto para começar a linha de pensamento que a gente vai ter hoje. Olha o que diz em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pois bem, o ensino dos apóstolos, a palavra, a gente escutou um pouco na semana passada. O que o CIP compartilhou da necessidade da gente conhecer a palavra, de viver a palavra, de ensinar a palavra. Em outra semana a gente falou um pouco sobre uns aos outros, a comunhão e como a gente precisa estar com isso atento no nosso coração. A nossa comunhão precisa ser real. E hoje a gente vai ter a oportunidade de tomar a ceia do Senhor, o partir do pão como eles faziam, e conversar um pouco sobre as orações, sobre a forma que a gente se comunica com o nosso Deus. Pensando nisso, eu queria olhar para essa área de orações, pensando que uma das maiores marcas da igreja primitiva é a oração. E se ela está presente nos cultos, nas coisas que a gente faz, quando a gente está todos juntos aqui, ela também está presente quando a gente está nos grupos pequenos.
aonde isso se manifesta de uma forma mais clara ainda, onde tem menos pessoas, mais pedidos, mais coisas acontecendo. Dificilmente num culto a gente vai conseguir ter um bate-papo. Se eu perguntar alguma coisa para cada um de vocês e falar, gente, o que vocês acham sobre isso? A gente vai ficar a manhã inteira conversando, porque é muita gente, mas num grupo pequeno isso é possível. Porque são 10, 15 pessoas, são poucos, onde a gente consegue ter um relacionamento mais profundo, inclusive de oração. Por isso, eu queria começar falando sobre uma característica importante da oração. Para mim, a característica que leva para que a gente possa estar orando como grupos. A frase disso é: enquanto a gente não entender a necessidade de orar individualmente, a gente não vai entender a necessidade de orar coletivamente. A oração comunitária, ela não vai ficar clara. Enquanto a gente não entender que nós precisamos de Deus, a gente precisa de oração individualmente, a oração comunitária, coletiva, junto com as outras pessoas, ela não vai ser importante. Mas quando a gente entender que é indispensável esse tempo de oração individual, a nossa oração juntos, ela vai ser diferente. Nós não dirigimos a igreja, Deus é quem dirige. Cristo é quem está conduzindo o que a gente está fazendo. E por isso a gente precisa clamar a Ele, pedir para que Ele possa estar dirigindo. Nós não dirigimos a nossa vida, é Cristo quem dirige. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E a gente precisa clamar a Ele. Nós não resolvemos os problemas da nossa vida. Cristo conduz as transformações e a gente precisa clamar a Ele para que Ele possa estar fazendo isso. Por isso, a primeira característica que eu percebo de relacionamentos é o meu relacionamento com Deus. O texto que a gente começou lendo, ele falava sobre isso, Hebreus 10, 19 a 22. A gente tem um privilégio, a gente tem livre acesso para com Deus. E por causa disso, a gente pode conversar com Ele de uma forma plena. Todos os dias, a todo momento. Por causa de Cristo, a gente pode conversar com Deus. Da mesma forma, precisa existir uma qualidade na oração. Os puritanos, ou seja, os cristãos antigos, fiéis, piedosos, que amavam a Cristo, que escreveram tanto sobre isso, eles costumavam dizer: ore até conseguir orar. Já percebeu que algumas vezes a gente chega no nosso quarto, a gente se ajoelha e a gente tem 10 minutos para fazer isso. E aí você começa a orar: Senhor Deus, obrigado pelo teu dia, obrigado. E aí o boleto tem que pagar, eu já lembrei agora, deixa eu anotar nisso. Mas Pai, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso com isso. E a criança começou a fazer bagunça lá, vou lá conversar com ela, aí volta. Deus, obrigado porque não deu certo, vamos lá porque eu tenho que fazer outra coisa aqui. E a gente termina a oração sem nem ter começado a orar. Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu contigo, faz assim com a cabeça. Comigo já aconteceu muitas vezes. Aliás, é a oração que infelizmente mais acontece às vezes. É aquela oração que você não teve um tempo com Deus. Você riscou um item na sua listinha. Você disse: eu preciso nessa semana orar. E aí você chegou diante de Deus, gastou 3 minutos, sabe aquela oração? Deus abençoa todos, abençoa, obrigado. Não sabe nem o que está falando, aquela oração antes de dormir. Às vezes essas são as orações que a gente tem na semana e como é triste, porque não tem qualidade. O que esses homens antigos, fiéis a Deus, diziam é: ore até conseguir orar. Você vai precisar de tempo para que você consiga estar em contato com Deus. Não porque Deus não está te escutando, mas porque você está cheio de outras coisas na cabeça. Às vezes o nosso tempo com Deus, para que a gente consiga de fato orar, de fato conversar com Ele, vai demorar mais de 10 minutos. Certamente vai demorar mais. Demora mais de 15, 20. Às vezes a gente tem um tempo investido, 1 hora. Por algumas semanas na minha vida, eu separei 1 hora em cada dia, naquela semana, para poder orar e conversar com Deus. Foram as melhores semanas que eu passei. Com tristeza eu digo que são raras na minha vida, porque eu não invisto nisso todos os dias. Mas como foi profundo, porque os 15 primeiros minutos dessa oração era só tentando relaxar a mente, entregando as coisas para Deus, dizendo: eu quero acalmar o meu coração. Os próximos 15 minutos era tentando trazer à memória as coisas que têm acontecido na minha vida. E a próxima meia hora era pedindo e conversando com Deus sobre coisas que eu nem lembrava, que estavam tumultuando o meu coração. No fim, eu terminava tranquilo. Pensando nisso, essa oração de qualidade, ela precisa ser individual.
ela precisa começar pelo individual, e ela precisa começar num lugar onde você se relaciona com o seu Deus, um lugar de qualidade, um lugar onde só você está com o seu Deus. Perceba qual é o lugar que você tem, onde individualmente, sozinho, talvez você tenha que acordar um pouco mais cedo, talvez você vai ter que dormir um pouco mais tarde, mas a coisa mais importante do seu dia vai estar ali, a tua entrega para com Deus. Pensando nisso, eu queria estabelecer e queria só mostrar um modelo de oração. Esse não é um modelo canônico, ou seja, o único modelo que a gente pode orar. Esse é um de tantos e tantos outros modelos. Mas é uma forma, talvez, que a gente consegue pensar nas coisas importantes no meio da nossa oração. Um modelo de como a gente poderia orar. A gente vê o Pai Nosso em Mateus 6 como um modelo do próprio Cristo, mostrando como a gente pode orar. Deixa eu colocar uma outra possibilidade aqui. Uma forma prática de como é que a gente pode fazer isso. Por isso, pensando nesse modelo, deixa eu classificar em 4 partes. A primeira parte é a adoração. É onde eu percebo quem Deus é. Se você começa a sua oração sem saber ou sem ter em mente quem Deus é, você não está orando por completo. Eu digo isso porque a adoração a Deus, entender quem Deus é, Ele dá o tom para todo o resto da minha oração. É aquela ideia de quando você entende a grandiosidade dEle, a soberania dEle, você não vai falar com desrespeito com um Deus tão grande. Você não vai falar de qualquer jeito, mas você vai falar pensando e percebendo a grandeza dEle. Abre comigo em Êxodo, capítulo 34, de 5 a 7. Aqui é um momento onde o Deus com Moisés, ele se apresenta e ele diz os seus próprios atributos. Êxodo 34, de 5 a 7. Êxodo 34, de 5 a 7 diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. O que ele está dizendo aqui é: eu sou esse Deus, com tais atributos. E quando eu começo a minha oração, entendendo quem Deus é, dizendo: Deus, o Senhor é amor, a tua palavra fala disso, mas o Senhor é justo, e o Senhor tem zelo pela tua palavra, o Senhor é santo, e é por isso que os nossos erros têm consequências, mas o Senhor é amor, o Senhor estende o seu amor através de Jesus. Quando a gente começa a pensar e perceber, a gente começa a adorar a Deus por quem Ele é. E adorar a Deus por quem Ele é nos dá um tom completamente diferente na oração. Então a gente chega para uma segunda parte, a confissão. Mateus 6,12 é a parte do Pai Nosso, onde diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos devido. Como é profundo isso, mas é a confissão de eu colocar diante de Deus dizendo: eu sou pecador. Tem coisas erradas no meu coração, e quanto mais eu olho para dentro do meu coração, mais eu percebo que tem coisa errada. Percebe que nisso é diferente de eu dizer: Deus, perdoa os meus pecados, do que dizer: Deus, eu sou uma pessoa hipócrita, eu sou egoísta. Porque eu sou egoísta, porque eu me importo mais comigo do que com a minha esposa. Eu sou orgulhoso, porque eu quero aparecer quando eu não preciso aparecer. Eu sou mesquinho, eu quero ter lucro em todas as coisas. Eu sou impuro, eu vejo pornografia, eu me masturbo, eu tenho erros na minha vida que eu percebo, claro. Quando você nomeia os seus pecados, você percebe a intensidade deles. Você sabe que Deus te perdoa por tudo isso, mas você está entregando diante dele. Seja claro com relação às coisas que você tem entregado a Ele. Se a adoração é quem Ele é, na confissão diz quem eu sou. Então, ações de graça. Lucas 17 fala da história dos 10 leprosos que chegam diante de Jesus, e quando eles chegam diante de Jesus, eles pedem para ser curados. Então Jesus diz: vocês vão até o templo
e lá vocês vão ser curados. No caminho, esses leprosos foram curados, mas depois só um voltou. E nessa perspectiva de que só um volta, o versículo 15 diz o seguinte: um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. É diferente você receber uma bênção de Deus e você ser grato por ela, manifestar essa gratidão. Nós somos abençoados por Deus. A gente tem uma casa para morar, a gente tem uma família para viver junto, nós temos o sustento para o pão de cada dia. Deus tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. Mas é diferente quando a gente percebe essas coisas e para agradecer. Os 10 leprosos estavam gratos, eles estavam super felizes, mas um voltou para agradecer. A gente pode estar grato na nossa vida, mas a gente precisa voltar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, na nossa vida. E por fim, a súplica, o que eu não consigo fazer sozinho. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa incrível, eu não preciso ficar ansioso com as coisas, eu posso entregar para Deus, e eu vou sentir essa paz de que Ele está cuidando de tudo. Eu consigo pensar numa ilustração dentro disso como uma pilha de cartas que se amontoa dentro do meu coração, coisas que eu não consigo resolver, e eu vou entregando cada uma delas para Deus, até que essa pilha esteja vazia, e eu estou tranquilo, porque Ele está cuidando de tudo. Adoração, quem Ele é. Confissão, quem eu sou. Ação de graças, o que Ele tem feito por mim, e a súplica, o que eu não consigo fazer sem Ele. No meio disso, nós temos orado, agradecendo a Deus, confessando nossas lutas, agradecendo pelo que Ele tem feito, pedindo para Ele o que a gente não consegue fazer. A gente tem orado pelas pessoas ao nosso redor, tem orado pelas pessoas difíceis, pela nossa liderança. Conta-se uma história de que um rapaz, ele tinha grandes dilemas com a liderança da igreja, e então numa quarta-feira, em um dia, ele separou aquele dia para ir confrontar o pastor. Porque tinha muitas coisas que ele viu que não era a melhor forma, a forma que estava acontecendo os cultos, as coisas, ele não gostou, ele sempre tinha uma ideia melhor. Então ele chega diante do pastor e fala: pastor, eu tenho que conversar contigo. O pastor, muito sábio, ele chega para aquele rapaz e diz: você já orou por mim? E ele disse: olha, não, eu vinha conversar na verdade contigo, depois a gente ora. Ele falou: não, ora por mim então, primeiro, e aí depois a gente conversa. A história diz que os dois se ajoelharam. E aquele rapaz orou pelo pastor, pelas fraquezas, pelas limitações, pelas coisas que o pastor não conseguia fazer e precisava aprender. Então, o pastor disse: agora que você já orou, o que você quer conversar? E o rapaz disse: não precisa mais, já está resolvido, está tranquilo. Eu sinto que às vezes a gente tem facilidade de ser críticos, e a gente não ora pelas pessoas, não ora pelas pessoas difíceis, mas não ora pela liderança. Queridos, com muita tranquilidade, eu digo que a liderança da nossa igreja tem orado por vocês e tem procurado fazer com excelência a direção dessa igreja. Eu percebo isso ao conversar com cada um dos anciãos. Eu percebo o temor deles para com Deus. Você tem orado pela liderança? Porque esses homens precisam de ajuda. Por favor, ore por mim, porque eu preciso de ajuda. Muitas vezes eu não sei o que fazer e eu preciso da direção de Deus. Ore pela gente. A gente quer orar por vocês também. A verdade é que a oração, ela nos desarma no ponto certo. Quando a gente entrega para Deus, Ele tira essa dor, essa luta que a gente tem, nos desarma no ponto certo. E a segunda característica é que o tom dos nossos relacionamentos, ele muda quando individualmente a gente ora. O tom dos nossos relacionamentos, a forma que a gente conversa com as pessoas transforma quando a gente tem um tempo de oração com Deus. Percebe na semana que você está bem com Deus, tem tido tempo de oração, como os seus relacionamentos parecem que estão mais leves, porque Deus está começando pelo teu coração. Isso é uma transformação que só Ele pode fazer. Então, quando a gente entende que orar individualmente é essencial, a gente entende que orar juntos é essencial também. A primeira característica é a completude, é a ideia de que por completo a gente vai poder orar. Mateus 6,7
diz no início da oração do Pai Nosso, um pouco antes, dizendo que os pagãos é quem usam de vãs repetições, ou seja, a pessoa que não conhece a Cristo é quem vai repetindo uma reza, algo assim. A gente tem a liberdade de conversar com o nosso Pai, do íntimo do nosso ser, ou seja, por completo, juntos. Já percebeu quantas vezes a gente chega no grupo pequeno e a gente já tem a nossa oração pronta, aquela oração bonita que comove as pessoas, mas que não tem um pingo de coração dentro dela? Que as nossas orações elas não sejam mais bonitas do que sinceras. Já escutou alguma oração de criança? Quando ela entrega uma coisa para Deus e ela confia que Deus vai estar cuidando, a sinceridade no coração dela é incrível. Eu adoro escutar a oração de crianças. Mas como é triste quando eu mesmo e a gente, às vezes, quer expressar uma oração linda, dito vários versículos, mas no nosso coração não está lá, não é sincero. Que a nossa oração seja por completo. Da mesma forma, dependente de Deus. Atos 2,47, a continuação do texto da igreja primitiva diz: o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. É Deus quem acrescenta, eu dependo inteiramente de Deus para que as coisas aconteçam, não sou eu que faço. Um dos maiores erros que a gente comete como grupo pequeno é a gente colocar a oração como algo extra. É quando a gente começa o nosso grupo e a gente diz, o quebra-gelo é algo importante, a gente precisa quebrar o gelo, está todo mundo muito tenso, e a gente gasta um bom tempo. E então a gente chega na adoração e a gente canta várias músicas e são essenciais, são profundas. E então a gente tem um tempo de aplicação, de ver perguntas e coisas que tem a ver com a nossa vida. E então a gente vê o relógio falar 11h30, gente, vamos dar uma oradinha rápida para a gente poder sair? Estou apressado. E a gente deixa de orar. Todo o processo que a gente vai levando o grupo acaba sabotando o tempo de oração. O que eu quero te convidar a fazer, junto comigo, porque eu faço isso direto, é você colocar como essencial na sua semana e no seu grupo a oração. Talvez a gente precisa começar com a oração, porque é importante, porque eu não posso deixar de orar. Já percebeu quantas vezes a gente gasta compartilhando pedidos de oração? Isso é uma coisa incrível, e a gente conversa, puxa, eu tenho um dilema na minha vida, não sei o quê, e aí a gente não ora por isso naquele momento, a gente diz, não, eu vou orar por isso, um dia eu vou orar, e a gente não ora. A gente compartilha às vezes sobre a oração sem conversar com Deus, entregando para Ele. Várias outras vezes a gente está falando sobre os dilemas da vida e diz, eu estou em dívida, eu estou com um problema na minha vida, eu não sei o que fazer e tudo mais. Cara, alguma coisa precisa mudar. Começa orando. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe transformar essa situação. Que comece pela nossa oração. Que ela seja essencial no que a gente está fazendo. Por isso, a Escritura, a Palavra de Deus, ela nos direciona a fazer grandes orações junto. Eu queria mais uma vez classificar talvez 4 delas. 4 tipos de orações que Deus nos chama a fazer juntos e que a gente pode colocar isso no nosso grupo pequeno. A primeira é sobre gratidão. Olha comigo, o Salmo 100. Salmo 100, versículos de 1 a 5 diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho de seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Tem alguns momentos em que a gente esquece que Deus é bom, e a gente precisa lembrar disso. No meio da oração, quando a gente está juntos uns com os outros, a gente consegue lembrar que Deus é bom, e que Ele tem cuidado da nossa vida, e que Ele tem sido bondoso. Às vezes, alguém no nosso grupo está triste, está sem perspectiva na vida, e você ora agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, pelos sims e pelos nãos que Ele tem te dado, e a gratidão começa a nascer no meio daquele grupo. O tom do grupo é transformado. Segundo, a santificação. Tiago 5,16 diz assim: portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
A verdade disso é que nós não precisamos caminhar sozinhos. A gente não precisa lidar com as nossas vidas, com os nossos dilemas, com os nossos pecados sozinho. A gente pode caminhar junto com outras pessoas. Você já sentiu o peso de algo que aconteceu na tua vida, algo que você sabe que está desobedecendo a Deus, e aquele peso te consome, e o que o diabo fala no teu coração é: você é imundo, você é sujo, você não tem nem o direito de estar num grupo pequeno. Mas você chega no grupo e chama uma pessoa de lado e fala: cara, eu preciso contar sobre o que está acontecendo na minha vida. E você conta sobre aquilo pensando: vai ser o pior momento da minha vida, porque a pessoa vai olhar com um olhar julgador, e a pessoa te abraça e fala: cara, deixa eu orar por ti. E vocês oram juntos e você percebe Deus curando o teu coração. Como é profundo quando a gente vive a nossa santificação não sozinhos, mas junto com as outras pessoas, e juntos a gente se aproxima de Deus. A terceira, crescimento. Muitas vezes nós somos a resposta das nossas próprias orações. A gente pede para que Deus levante uma pessoa em algum lugar, e Deus está pedindo: querido, eu já te chamei, é tu mesmo, é só chegar junto comigo. Mateus 9, de 37 a 38 diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos: então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Querido, se você tem feito essa oração e você tem percebido que faltam pessoas para servir, deixa eu te dar uma dica. Provavelmente Deus está te chamando para fazer isso. Muitas vezes eu fiz essas orações pedindo: Deus, falta gente para servir, não está tão bom assim. Tem muitas áreas da igreja, muitas áreas que não estão sendo atendidas, tem muita pessoa que não está conhecendo Jesus na nossa cidade. Deus levanta pessoas, e Deus muitas vezes diz: querido, eu estou tentando te levantar, mas tu está sentado ainda, vamos junto comigo. E por fim, sobre as necessidades, Tiago 5, versículo 13 diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que cante louvores. Que juntos a gente possa estar orando quando alguém está sofrendo no nosso meio. Que a gente possa emprestar fé para essa pessoa e saber mostrar para ela que ela não está sozinha. Da mesma forma que quando a gente está feliz, a gente possa orar junto. O amor de Deus, ele é visível através da gente. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando a gente ama uns aos outros, o amor dele permanece em nós. É visível através de nós. É isso que 1 João 4 diz. Por isso, quando você ora pelas necessidades dos outros, você tem amado ele de uma forma profunda e tem mostrado o amor de Deus também através da sua vida. Por isso, a minha pergunta é: nós temos orado com os nossos grupos pequenos? A gente tem colocado tal ação como essencial nos nossos encontros? O tom da igreja, ele muda quando a gente orar junto. Se o tom dos nossos relacionamentos, eles mudam quando eu individualmente começar a orar, o tom da nossa igreja, ele muda e é transformado quando nós começarmos a orar juntos. Eu percebo claramente como Deus tem nos sustentado nesse tempo, aonde pastores saíram, aonde a gente tem experimentado uma transição. Deus tem nos sustentado por orações, por pessoas de joelho no chão. E no meio disso, o tom da igreja tem sido diferente. Quando os nossos grupos começarem a orar e colocar isso como essencial, o tom da nossa igreja vai ser diferente. O nosso sorriso vai ser pelo Eterno cuidando da gente. A nossa gratidão vai ser porque está tudo entregue para Ele, Ele tem cuidado das nossas necessidades. E a nossa ação é de servir uns aos outros, porque Deus tem nos chamado para servir nessa seara. Concluindo, que o chão ao nosso redor tenha as marcas de oração. Que a gente possa estar olhando aos nossos lados e vendo que os outros irmãos estão orando, bem como a gente também está trilhando esse caminho. Que a gente incentive a oração individual, mas também coletiva. Que as marcas do caminho para a oração sejam sempre muito marcadas, muito evidentes, porque a gente tem feito isso frequentemente. O Senhor é quem vai fazer as transformações, não nós. E é por isso que a gente precisa clamar a Ele. E por fim, nessa quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter um dia de oração. Às 8 horas da noite a gente vai se encontrar para orar juntos. Mas durante esse dia inteiro, invista o seu tempo em oração. Ore pela igreja,
olhe pelo seu coração, pelas suas necessidades, ore pela nossa cidade, pelo nosso governo, pelas coisas que a gente tem vivido. Nesse dia, que a gente possa estar juntos em oração. Se você se sentir confortável, tenha um dia de jejum, onde durante o momento em que você teria a refeição, você dobra os seus joelhos e coloca as coisas diante de Deus. Que no meio de tudo isso, a gente possa confiar que Deus está cuidando. Enquanto o pessoal do louvor vem aqui para frente, eu queria orar mais uma vez com vocês. Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem feito tantas coisas no nosso coração. E a gente tem livre acesso para conversar contigo. Livre acesso de forma que a gente não precisa mais caminhar sozinhos, mas a gente tem essa perspectiva de que o Senhor tem cuidado de todos os detalhes. Eu te agradeço, Pai, porque é um privilégio caminhar contigo. É um privilégio te servir. É um privilégio te conhecer. Nos ajuda a gente a orar individualmente, para que a gente juntos possa estar orando também. É isso que eu quero te clamar, em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.